Gente, Deus tem ministrado algo tão forte no nosso coração. Durante esses últimos meses, nós temos orado incansavelmente. E Deus tem falado sobre o encerramento de um ciclo. Nós orávamos ontem enquanto equipe e Deus gerou momentos profundos. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós entendemos... Obrigada, Paty. Nós entendemos aonde o Senhor está nos levando. Esse talvez seja o congresso de mulheres que nós temos mais revelação do que de fato Deus quer. Então, nós somos gratos ao Senhor por esses 10 anos. Tantas coisas foram construídas ao longo desses 10 anos. Há 10 anos atrás eu tinha 32 anos. E eu não tinha noção do que seria realizado na minha vida. Então Deus construiu algo em mim para um tempo. E eu digo para vocês, meninas, eu acho que eu demoro para aprender as coisas. 10 anos, não é? Mas revendo a nossa história, eu fico pensando, Ele não estava construindo só em mim, não. Né? A Gilmara estava ali do meu lado, eu falei, promoveram você aqui na igreja, Gilmara. Só deu Gilmara nas fotos. Aí ela disse, eu paguei o pessoal da mídia. Mas, sabe, Deus tem falado tanto no meu coração algumas palavras acerca do que nós vivemos nesses 10 anos e acerca do que nós viveremos a partir desses 10 anos. Nós estamos encerrando um ciclo, minha gente. Olha para a irmã que está do seu lado e diz assim, algo novo da parte de Deus está nascendo. E eu quero abrir a noite de hoje com uma palavra que Deus colocou no meu coração. O tema dessa mensagem é há um bálsamo para as nossas feridas. Esses dias eu entrei em crise com essa palavra. Porque eu vi uma pastora falando assim, chega desse negócio de feridas. Chegou a hora de levantar. E eu disse, Senhor, ela tem razão. Senhor, ela tem razão. Chegou um tempo das mulheres se posicionarem. E Deus falou para mim assim, não se compare. Porque o que eu tenho para você é cura para as mulheres. Sempre haverão mulheres para serem levantadas. Então olha para a irmã que está do seu lado e diz assim, Deus tem para a vida da nossa pastora cura. Então se o ministério dela é cura, o nosso também. Porque vem de cima para baixo. Então levanta tua mão, morada, eu quero profetizar. Cura para as nações. Há alguns anos, Deus tem confirmado Apocalipse 22, que fala que existe uma árvore plantada sobre o rio Eufrates, que as suas raízes vão de uma margem a outra e que as suas folhas trazem cura. Há alguns anos atrás, uma irmã chegou para mim com um pingente em forma de folha. E ela me entregou aquele pingente. Ela disse assim, pastora, Deus mandou te dar esse pingente. Eu não sei porquê, mas Ele pediu para eu te entregar. E aí eu guardei aquele pingente. Algum tempo depois, uma irmã chegou para mim com Apocalipse 22 e disse, pastora, Deus falou que você é como uma árvore que as folhas curam. E no ano seguinte, no meu aniversário, a Aline chegou para mim e disse, pastora, Deus mandou dizer para você Apocalipse 22, suas folhas curam. Aí no ano seguinte a Paty chega para mim e diz, pastora, Deus falou para mim, isso é a primeira vez que eu compartilho, tá gente? Ninguém sabe. Pastora, suas folhas curam. Apocalipse 22. E aí, no meu aniversário esse ano, a Giovana aqui no palco olha e diz assim, pastora, as suas folhas curam. E ontem eu acordei e quando eu estava andando no meu apartamento, eu moro no 11º andar. E tinha uma folha seca no meio da minha sala. Então, gente, chegou um tempo de nós, de fato, atuarmos na cura de muitas mulheres. As mulheres precisam sim. Hoje eu vi um vídeo tão deplorável do que tem sido feito com o corpo das mulheres. E eu sei que não só a minha vida
é cura, mas você é cura. As suas folhas curam. Amém? Há um bálsamo para as nossas feridas. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. No final do ano passado, Deus ministrou no meu coração sobre o tema deste ano, que seria a essência. O texto base que a gente tem usado, pastora Fran, é a dracma perdida. Deus falou para mim assim: você vai ministrar sobre a dracma perdida, porque aquela mulher, ela perdeu algo de valor e ela pôs-se a procurar incansavelmente, enquanto ela não achou. Quem esteve conosco no nosso retiro já ouviu pregar sobre isso. Quem esteve conosco no lançamento já está sabendo de cor salteado essa palavra. Você sabe da importância da dracma. A dracma, ela dizia o valor daquela mulher. A dracma era aquilo que era o objeto de resgate para que ela pudesse ter uma vida no futuro. Então deixa eu te dizer, a nossa essência pode ter sido alterada. Eu conversava com a pastora Fran no almoço hoje. Eu disse: Fran, eu tenho um entendimento que muitas mulheres, elas acham que elas são tímidas, mas na verdade elas foram deformadas por circunstâncias da vida. Algumas mulheres acham que elas são grosseiras, que elas são, quer saber? Bateu, levou. Sabe, a minha essência, quando eu fui crescendo, era grosseira. Pensa numa pessoa que não levava desaforo para casa. Eu. E aí na semana do congresso, Deus passa assim na prova você de novo. Sabe, irmãs, no condomínio que eu moro, tem uma senhora, e eu vinha entrando no elevador, estacionei meu carro, eu vinha com muita pressa, e eu vinha falando no WhatsApp com uma pessoa que estava muito aflita, e eu vinha conversando com ela. Eu entrei no elevador, quando eu entrei, eu ouvi a voz de uma mulher que disse assim: dá para segurar o elevador, por favor? Eu botei a mão assim e segurei. Ela entrou. E eu, Espírito Santo, oi, não me deixe, não me desampare. Eu só posso pecar semana que vem, essa semana não tem congresso. Ela entrou e eu falei: desculpa, eu não vi que a senhora queria entrar no elevador. Ela, Eu continuei mandando mensagem, eu não sabia mais nem o que eu estava falando, sabe, Aline, naquele momento. Imagina, gente. Mandei a mensagem, subi, ela desceu. Quando ela saiu, que a porta do elevador abriu, ela olhou para mim e falou assim: obrigada por ter segurado o elevador. Acredita? Claro que não. Claro que não, ela ainda não descobriu a essência dela. E queria manchar a minha. E aí eu entrei no apartamento. Quando eu entrei, o Daniel tá lá. Eu falei: amor, em nome de Cristo, quase que a Dalila ressuscita nessa manhã. E ele: o que foi? Eu contei. Ele disse: eu sei quem é. Ela já me distratou também. Eu falei: é a essência dela. Sabe? Mas, gente, sabe assim, aquela carne que treme para você responder? Porque, pastora, em momento nenhum do meu passado eu ia engolir um desaforo desse. Ela ia entender qual era a minha essência. Eu ia dizer poucas e boas para ela. Eu não ia descer o nível, não, mas eu não ia ser gentil e muito menos crente. Quem me conhece sabe que algumas pessoas me chamavam de cobra. O meu nome quer dizer meiga, dócil, gentil. E era a única característica que eu não tinha. Era meiga, dócil e gentil. E aí passou-se o dia e aquela mulher não me incomodou mais. Passou. Sabe, eu olhei, não vale a pena. Porque grosseira não era a minha essência. No seu lugar, o que Jesus faria. Então eu tenho certeza que eu estou falando para mulheres que talvez não sabem quem de fato são em Cristo. Porque marcas da vida podem nos deixar tortas. Então,
Algumas linhas da psicologia falam que nós somos produto do meio. Eu acredito na influência que o meio exerce. Mas quando a gente conhece um Deus tão poderoso, nós podemos transformar qualquer ambiente. Qualquer meio, qualquer perspectiva pode ser modificada através da nossa vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um homem chamado Gideão. Gideão já nasceu guerreiro. Já foi formado, forjado, planejado para ser um vencedor, um guerreiro. Mas as circunstâncias colocaram ele num lugar escuro, num lugar escondido, malhando trigo no lagar, com medo. Diga comigo, medo. O medo, ele existe muitas vezes para nos paralisar. Mas a essência de Gideão era coragem. Mas ele estava temporariamente com medo. Olha para a irmã que está do seu lado e diz assim: talvez o que você está vivendo hoje é uma identidade temporariamente desconectada. Mas talvez não seja a sua essência. Tira alguns segundos olhando para essa irmã e diz aí o que você vê. Eu vejo coragem em você. Eu vejo ousadia. Eu vejo beleza. Eu vejo milagre quando eu olho para você. Eu vejo força. Eu vejo gentileza. E olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo. A Bíblia está dizendo assim, existe um ambiente, mas você não precisa parecer com ele. Existe uma circunstância, mas você não precisa se moldar a esta circunstância. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente chega na igreja, a gente aprende a parte B desse versículo. E nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e a gente fica lá na igreja esperando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela não vem. Ela não vem porque existe um requisito para que ela venha. Essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ela só vem quando eu não estou moldada pelas circunstâncias. Quando coisas da vida, do dia a dia não me afetam ao ponto de me transformar em alguém que não é o que Deus fez para mim. Eu não sei qual foi a identidade que o meio que você foi feita, foi gerada como filha, colocou sobre você. Mas de fato, deixa eu te dizer, não é a forma de Deus. Existe uma forma melhor. E você cabe nela. Você foi feita para ela. Você tem poder mais do que o que você pode imaginar. Esse texto, ele é libertador. Ele diz, existe algo extraordinário, mas fuja da forma. Fuja da forma. O texto base do nosso ano é Lucas capítulo 15. Ele fala da mulher da dracma perdida. Sabe, andar na forma do mundo é andar olhando para as circunstâncias. E se a gente for sintonizar a estação de hoje, 99,99% das mulheres são circunstanciais. Porque a mulher é mais emotiva, naturalmente mais emotiva. Independente do temperamento dela. As circunstâncias, sim, têm um poder diferente sobre as mulheres, do qual ela exerce sobre os homens. Mas o nosso desafio é andar olhando para além das circunstâncias. Ontem nós tivemos um tempo de oração. Ontem nós tiramos um tempo de oração. E nós vamos fazer tudo diferente nesse congresso. Nós orávamos. E enquanto orávamos, a Fátima, uma das meninas da minha equipe, começou a ter uma visão.
E enquanto ela tinha aquela visão, ela dizia assim: pastora, eu não consigo abrir os meus olhos. Eu estou vendo, eu não consigo abrir os meus olhos. E a gente ainda, toda a equipe de olhos fechados, a gente ficava orando e pedindo para que Deus continuasse falando lá através dela. E ela dizia assim: eu estou vendo a senhora, pastora, caminhando no meio de serpentes. Mas a senhora caminha com olhos vendados. E a senhora carrega um cântaro. E eu vejo Deus conduzindo a senhora por onde a senhora está passando. E eu dizia para elas: essa palavra é para mim, mas é para todas as que estiverem conosco nesses dias. Talvez você está passando por dias de adversidade, aonde olhar para a circunstância é o mais normal a se fazer. Mas hoje Deus coloca venda nos seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais. Sabe, caminhar com vendas fala de dependência de Deus. A mulher, ela tem uma tendência de estar no controle. A gente quer saber quanto o marido ganha, se já pagou as contas, se isso aqui está pago, se não está pago, se isso aqui resolveu, se não resolveu, se o menino está... A gente está controlando tudo o dia todo. Depender de Deus, soltar a corda é difícil, mas não tem como não ser moldado pelo ambiente e continuar com os olhos carnais abertos. Eu declaro efatá, que os seus olhos espirituais se abram, que você aprenda a caminhar na dependência de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você está disposta a caminhar no meio das serpentes? Estou falando da sua vizinha não, tá? A serpente que eu estou falando não é a sua vizinha, irmã. Vamos focar nas circunstâncias da vida. Aí eu orava essa madrugada lá em casa. Eu dizia: Senhor, e essas serpentes? Porque Lucas 10:19 diz que eu pisarei em serpentes e escorpiões. Ele já me deu toda a autoridade. Esse texto termina dizendo: e nada absolutamente te causará dano. Nada absolutamente te causará dano. O texto de Oséias, que a gente começou a ler, ele diz assim: ele fez a ferida e sarará. Algumas pessoas ficam dizendo assim: poxa, mas Deus faz a ferida? Faz. Ele faz a ferida como um cirurgião. Todo cirurgião que vai operar alguém para tirar algo ruim que está dentro de nós, primeiro ele faz uma incisão. Ele corta. Quem aqui já passou por uma cirurgia na vida? Depois da cirurgia tem o pós-cirúrgico. Eu lembro que quando eu estava grávida de 7 meses da Rebeca, eu fui operada de apendicite. Imagina, um barrigão, tu tá de 7 meses, Gilmara? 6 meses? Imagina um barrigão de 7 meses, Aline, já daqui a um tempo. Um barrigão de 7 meses, não custa lembrar, né? Um barrigão de 7 meses. Aí o médico vem, corta, afasta teu útero, tira teu apêndice, volta o útero para o lugar, fecha. Irmãs, as piores dores da minha vida eu vivi no pós-cirúrgico dessa cirurgia de apendicite. Sofria demais, ao ponto do meu marido ter que me tirar nos braços da rede, porque eu não conseguia me levantar. Mas se não tivesse sido feita essa cirurgia, tinham morrido eu e minha filha. Existem coisas que a gente tem dentro de nós, que de alguma maneira elas entraram na nossa alma, elas aprofundaram tão grandemente em nós, que ou o cirurgião Deus, ou o cirurgião Espírito Santo vem e tira, ou a gente morre. Então ele faz a ferida, mas ele tira a ferida, ele cura depois. Ele fecha, ele cura. Sabe, todas as vezes que somos feridas pelo Senhor é com o propósito de curar.
Eu sei que talvez caminhar no meio de serpentes é difícil, gera medo, gera incerteza. De vez em quando a gente é desafiado a levantar um pouquinho assim, o tapa-olho, a venda, para ver se realmente não é uma cobrinha. Pode ser porque, irmã, se for uma cobra de 2 cabeças, vai lá, mas se for uma sucuri, né? A gente não sabe. Deus, Senhor, de repente, essa cobrinha aqui, tudo bem, mas aquela lá que esse problema aqui eu entrego, mas aquele problemão ali, essa situação aqui, eu confio nas mãos de Deus, mas aquele, sabe, antes da pandemia, Deus falou para mim, eu estou tirando suas muletas, porque a gente também se encosta em algumas coisas que são danosas para a nossa vida. A gente tira o foco de Deus, a gente tira das mãos daquele que só Ele pode fazer e começa a confiar em pessoas, em circunstâncias, dependendo de coisas erradas, de pessoas que não vão poder fazer por nós o que só Ele pode fazer. É interessante como eu estou pregando para vocês e eu estou vendo a parte B da minha mensagem acontecendo na mente de muitas aqui. Sabe, você vai já entender o que eu estou falando. Ele faz a ferida, mas Ele cura. Jó capítulo 5, versículo 18 diz assim: pois Ele fere, mas dela vem tratar. Ele vem colocar o remédio. É Ele que coloca os curativos. É Ele que está lá dando a sopinha na sua boca. É Ele que cuida depois para a sua recuperação. Mas suas mãos também cura. Olha o que diz aqui Jeremias 8:22. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá um médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha de Sião, a filha do meu povo? Esse texto fala do povo de Deus. Gileade era um lugar onde produzia bálsamo. Bálsamo é uma essência que tem na sua composição o poder de curar feridas. Bálsamo era uma especiaria muito cara. Bálsamo era usado também para presentear. Sabe, os reis se presenteavam. A Bíblia fala que a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com um bálsamo. Esté passou 6 meses de um tratamento espiritual, pastora. 6 meses em bálsamo. E aí eu estava num congresso esses dias e Deus falou para mim: minha filha, há bálsamo em Gileade. O problema é que as pessoas não estão buscando a cura no Senhor. Não estão buscando esse bálsamo que cura. A palavra diz assim: acaso não há bálsamo? Agora, se você conhece Deus, se você caminha com Deus, se você entende o poder do bálsamo, por que você continua doente? Por que esse bálsamo não pode curar profundamente? Por que ele está curando parcialmente? Por que essa circunstância você permite, essa outra não? Esse bálsamo tem ou não tem poder para curar? A história conta, e é por isso que eu falei que eu olhava para vocês e eu via a continuação da parte B da minha mensagem. A história conta que quando o pastor ele encontrava uma ovelha que estava ferida, ele pegava aquela ovelha e ele ia tratar da ferida daquela ovelha. E a história diz que ele passava bálsamo sobre a ferida. Ele passava bálsamo para curar a ferida da ovelha. Você sabe por que o pastor de ovelhas coloca bálsamo sobre as feridas? Porque quando a ovelha ela vai se alimentar, se ela não tiver com bálsamo, moscas vêm sobre a ovelha. E aquela ovelha começa a ficar sob perturbação. Imagina mosca assim, você não consegue, a ovelhinha não consegue comer, ela não consegue se alimentar, porque tem moscas sobre a ferida. Aquela ovelha desiste de comer e se afasta do alimento. Se afastando do alimento, ela começa a ficar fraca.
Eu olho para algumas de vocês aqui, o Espírito Santo me mostra como a mente está afastada de poder ouvir a palavra, de poder receber e absorver essa palavra. Sabe por quê? Porque a vida feriu você. O médico dos médicos te procurou para passar o bálsamo, mas você foi para longe dele. As moscas não permitiram que você se alimentasse. Ainda hoje ouvir uma palavra é desafiador. Compreender, voltar à essência é desafiador. Ainda existem feridas abertas. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de um bálsamo ser lançado sobre as feridas. Feridas mais profundas. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma palavra de Deus para esses dias aqui. No secreto, buscando ao Senhor, Deus falou para mim assim: filha, mulheres que nunca tiveram experiências com Deus, nesses dias terão a sua primeira experiência. Pati, pede para buscar lá, por favor, as essências. Terão a sua primeira experiência. Mulheres que há muito tempo tiveram uma experiência com Deus, mas agora parece que Deus não está falando mais. Eu não sinto mais a presença. Deus falou assim: serão resgatadas e voltarão a desfrutar da presença. E a terceira palavra que Deus me disse foi que mulheres que caminham na experiência da presença receberão unção dobrada. A mesa está posta para todas nós, para todas nós. Qual é o seu estado? Deixa eu te falar o que as moscas fazem. Eclesiastes 10, capítulo 1 diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizam o unguento do perfumador. As moscas vêm para que a essência de Deus na sua vida seja inutilizada, para que você não viva um propósito, para que você não cumpra um propósito de Deus na sua vida. Sem cumprir um propósito, você não vai conseguir ser feliz nessa terra. Você vai viver como alguém errante, vai andar como o povo de Israel caminhava em círculos. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Olha, eu estava lá em casa antes de ontem, e Deus falava para mim assim: o ato profético será na sexta-feira. Todos os anos, pastor, a gente finaliza com um ato profético. E ele disse: o ato profético será na sexta-feira. E eu disse assim: Deus, mas na sexta nem combina. Aí Deus sondou algumas coisas no meu coração. Eu conversei com ele. Falei para o meu marido o que eu pensei. Meu marido concordou. E é horrível quando eles concordam, né? É melhor que eles digam: não, amor, você jamais pensaria isso. Mas meu marido concordou. E aí eu, não vou fazer na sexta. E aí de manhã, orando com o Senhor, falando com Deus, Deus falou para mim assim: filha, serão 2 dias. Eu começo na sexta e continuo no sábado. Eu falei: Senhor, mas o Senhor tem certeza? Olha o que o texto diz. Venham, voltemos para o Senhor. Eu já sabia que eu ia pregar esse texto, o versículo 1. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Olha o que o versículo 2 diz. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Esse Deus é lindo demais. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Nós vamos fazer um ato profético nessa sexta-feira. Me dá aí as lembrancinhas, por favor. Meninas, as pessoas falam assim: ai, combinou a decoração, ai, foi interessante a lembrancinha. Sabe, a gente costuma gerar no secreto. Aí a Renata me mandou uma mensagem e falou assim: pastora, olha esse vidrinho que legal. Eu falei: ai, que legal, vou procurar por ele. Comecei a ir na casa de essências. E aí quando a gente chegou lá, tinha esse vidrinho. O nome desse vidrinho é cântaro. E eu não falei essa parte da visão. A Fátima estava lá e ela começou: cântaro, 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 cântaro. E eu fui para a internet pesquisar como era um cântaro. E eu encontrei isso aqui. É a nossa lembrancinha. E sabe o que tem aqui dentro? Bálsamo. Tem bálsamo aqui.
10 ml de bálsamo. Pouquinho bálsamo. E Deus falou para mim assim, elas viram buscar o bálsamo. Hoje Deus vai colocar vendas nos olhos carnais de vocês, para que vocês caminhem em busca de uma cura, guiadas pelo Espírito de Deus, sem olhar as circunstâncias. E sempre que vocês tiverem medo, vocês vão lembrar, eu estou carregando aquilo que traz cura. Fica de pé no seu lugar. Quem é você? Quem é você? Você é aquela que nunca teve uma experiência com Deus? Eu acho que é bom a gente multiplicar aqui, ó. Paula, Aline, vem Gilmara também, pastora, vem para a gente distribuir aqui para as meninas. Vem, apóstolo. A gente vai fazer aqui uma fila e eu vou explicar como vai acontecer. As mulheres vão ficar aqui. Eu quero que você olhe para mim e me responda. Quem é você? Deus me falou de 3 níveis de experiência para as mulheres. Ele disse que mulheres aqui nunca tiveram experiência com Deus. Nunca ouviram a Deus. Ele me disse que mulheres aqui já pisaram no Santo dos Santos. Sim, já tiveram experiências com Ele, mas já não tem mais. E Ele disse que mulheres aqui têm vivido de presença, de experiência, de níveis profundos e receberão unção dobrada. Eu queria pedir para apagarem as luzes. E eu quero que você pergunte aí a si mesma: quem sou eu? Que tipo de experiência eu quero nesses 2 dias? Porque depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. 2 dias e Ele nos dará vida novamente. Enquanto nós vamos adorar, você vai sair do seu lugar e você vai fazer o que o texto diz: vinde, voltemos ao Senhor. Você vai vir aqui, vai pegar o seu cântaro e vai voltar para o seu lugar. Você vem aqui, pega o seu cântaro enquanto a gente adora e volta para o seu lugar.